Olá, hoje nós temos o prazer de estar aqui com o senador Rodrigo Hollenberg para falar sobre o projeto de lei, que nós vamos chamar de lei nacional, lei geral dos concursos, né, senador? É isso. Senador, esse projeto parece que tem um número de 74/2010. Isso, esse é um projeto originalmente do senador Marconi Perillo. Eu fui designado relator na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Eunício Oliveira. O projeto merecia diversos reparos e nós recebemos diversas manifestações de entidades realizadoras de concurso, do próprio governo federal, de vários concursandos e entidades representativas dos concursandos. Então resolvemos depois ouvir todos numa audiência pública. As modificações eram bastante significativas e, portanto, nós reapresentamos na forma de um substitutivo, que é o que será apreciado em caráter terminativo pela Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, ele sendo aprovado e não havendo recurso, ele já segue diretamente para a Câmara dos Deputados. Na realidade, a gente quer deixar aí você sabendo que o senador foi muito meticuloso, né? Ele abriu para obter opiniões dos segmentos, etc. E, na realidade, o projeto hoje, tanto é que é substitutivo, ele é totalmente diferente, né? Ele é muito mais amplo, muito mais abrangente. Aliás, muito bom o projeto, né? Queremos que ele passe lá na comissão e que vá para a Câmara, né? O senhor pode falar sobre algumas dessas, vamos dizer, desses ganhos que a lei vai trazer, tanto para os concurseiros quanto para os concursandos? É importante colocar a questão de princípio, né? Nós tivemos um avanço muito grande, extremamente significativo, positivo, com a aprovação da Constituição de 1988, que definiu o concurso público como forma de acesso ao serviço público. Com isso, selecionando os melhores quadros dentro de uma perspectiva de impessoalidade, de isonomia, e selecionando os melhores quadros para a administração pública e para o Estado brasileiro, o que é da maior importância. Mas até hoje, nós não tínhamos uma lei geral de concursos, deixando os concursandos à mercê dos editais, muitas vezes editais arbitrários, injustos, irregulares, o que nos fez ver a necessidade de uma lei geral para regulamentar a questão dos concursos públicos. Poderia adiantar alguns pontos, por exemplo, muitas vezes havia uma reclamação muito comum de pouca publicidade para os editais, prazos exíguos entre o lançamento do edital e a realização do concurso. Então é a primeira questão que nós procuramos regulamentar, garantindo que o concurso, que o edital, ele seja lançado com o mínimo tempo, pelo menos 90 dias entre o lançamento do edital e a realização do concurso, além de ser publicado no Diário Oficial da União em 24 horas depois, no máximo 24 horas depois, ele tem que estar no site oficial da entidade, e qualquer modificação substancial no edital passaria a contar um novo prazo. Isso é importantíssimo, né? Vocês devem saber, por exemplo, que houve já concurso num estado aí que deram 30 dias para se preparar. E, na realidade, eram 31 matérias. Bom, não bastando isso, faltando uma semana para o edital, para a primeira prova, eles incluíram mais uma matéria. Quer dizer, está na cara que era um concurso já de cartas marcadas, né? Dá 30 dias para o cara estudar 31 matérias e uma semana antes coloca mais uma matéria, é porque já tinha gente estudando há muito tempo isso aí, né? Não, então agora esse problema está resolvido. Nós recebemos muitas reclamações em relação à realização de concursos apenas para cadastro de reserva ou com oferta de vagas irrisórias. Nós procuramos abordar isso, proibindo terminantemente a realização de concursos apenas para cadastro de reserva, bem como para oferta irrisória de vagas, considerando oferta irrisória de vagas
é 5%, ou menos de 5% a menos do que as vagas existentes naquele órgão portanto, a oferta de menos de 5% nós consideramos oferta irrisória. Então, eu estava ouvindo interpretação diferente. Quer dizer, se por exemplo, tem 100 vagas para ser preenchidas, se eles disponibilizarem apenas 5 ou apenas 10, é irrisório. Não, 10 já seriam 10%, não seria irrisório. 5 sim seria irrisório, para dar uma margem também para a administração pública. Nós estamos procurando proibir isso. Por outro lado, atendendo já uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e que tinha sido inclusive objeto de um projeto meu na Câmara dos Deputados, que não tinha sido aprovado ainda, nós apresentamos também a obrigatoriedade de que um concursando, ao ser aprovado no concurso, dentro daquelas vagas oferecidas pela instituição e dentro do prazo de validade do concurso, ele obrigatoriamente tem que ser chamado para ocupar aquela vaga. E por que isso? Porque nós sabemos que o concursando, quando ele se matricula no cursinho, ele está investindo tempo, ele está investindo dinheiro, ele está investindo na sua formação, está comprando livros e tal, enfim. E, portanto, ele tem que ter assegurado aquele dinheiro. E se ele foi selecionado para aquele número de vagas oferecidas pela entidade, pela instituição, e está dentro do prazo de validade, ele terá assegurado o seu direito de ser chamado. Então, você veja que absurdo isso. Então, nessa lei nacional, se você passar dentro do número de vagas estipulado, você tem garantida a sua contratação, a sua nomeação. Em relação ainda a esse assunto, assim, quando ainda tem um concurso em validade, e se a instituição resolver fazer um outro concurso, ela só pode chamar qualquer pessoa deste segundo concurso se antes chamar todas as remanescentes aprovadas do concurso anterior. E está proibido também de fazer qualquer contratação terceirizada para a realização de serviços similares para o qual realizou o concurso anterior. Olha aí, na realidade eles estão fechando, essa lei estaria fechando muitas portas, né, para aqueles políticos que não estão interessados na melhora da administração, mas apenas em nomear cabos eleitorais, né? Isso que existe muito e, na realidade, graças a Deus está mudando, né? O objetivo, com iniciativas como essa. O objetivo, nesse caso, professor, é exatamente garantir a impessoalidade, né, no processo de chamamento dos aprovados no concurso. Tem uma outra questão que eu considero relevante, é de que os conteúdos a serem cobrados no concurso sejam aqueles do edital, da bibliografia apontada no edital. Essa é uma outra questão que a gente também procura preservar, porque muitas vezes nisso pode estar embutido algum tipo de beneficiamento, né? A entidade organizadora do concurso indica uma bibliografia e depois vai fazer questões em bibliografias diversas que muitas vezes o concursando não se preparou porque aquela bibliografia não estava apontada. Então, a obrigatoriedade de que o conteúdo esteja naquela bibliografia indicada no edital. E tem uma observação importante também, que se não houver uma bibliografia indicada, né, então a banca deve se ater às teorias e às nomenclaturas mais vigentes em todo o território nacional, né? Isso é importantíssimo, por quê? Porque, por exemplo, você pode estar no Amapá, você pode estar no Rio Grande do Sul, nós estamos hoje aqui para o Brasil inteiro, né? Então, se você está no Amapá e no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que você estudou o que como pronome relativo, né? Aí você vai fazer uma prova feita pelo CESP, né, em Brasília, né? E aí, em vez de aparecer como pronome relativo, esse que, vai aparecer como um elemento de coesão anafórica. Ué, como é que você vai saber disso? Você não estudou isso? A sua faculdade não deu esse conceito,
o seu segundo grau não deu esse conceito, então se essa prova feita pelo CESP da UNB está privilegiando só aqueles que estudaram ali em torno de Brasília, né? Significa estar quebrando a isonomia que deveria ter para todos os candidatos. Então, se não houver uma bibliografia indicada, os conceitos serão os mais aceitos no Brasil inteiro. Esse é um outro item que merece aplauso, né? É um registro importante. E nas provas que exigem conteúdo de direito, de forma similar, o substitutivo garante que seja adotada a jurisprudência dominante, que é a jurisprudência que está sendo utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores ou pelo Tribunal de Contas da União, com isso também buscando dar segurança jurídica aos procedimentos. Mas o senhor professor se referiu à questão do CESP, à questão de Brasília. Eu me lembrei um outro quesito importante, é porque hoje muitas vezes o concurso federal é realizado apenas em um local. E isso é claro que dificulta o acesso de pessoas que estão em outros lugares do Brasil. Então, o substitutivo também busca garantir que naqueles concursos em que tenhamos mais de 50 inscritos por região do país, a garantia de que haja a realização da prova em pelo menos uma cidade de cada região do Brasil e com isso também facilitando a participação de todos de forma equivalente. Importantíssimo. Tinha uma outra coisa também que a gente recebia muita reclamação, como presidente da ANPAC, a gente recebia muito e-mail reclamando o seguinte: lá na prova tinha a questão X e essa questão, o gabarito oficial dizia que a resposta era a letra B. Eu escolhi a letra C e pude no recurso mostrar que a letra C também estava correta. Aí a banca anula a questão. Significa que quem acertou B e C acabou sendo prejudicado e os menos preparados foram beneficiados, né? A lei também já prevê isso, né? É interessante esse raciocínio, porque esse entendimento dado pela banca, ele acabava beneficiando quem sabia menos, porque se você tem mais de uma alternativa correta e você anula a questão, você beneficia quem estava errando, ou seja, quem teve duas alternativas corretas e não acertou nenhuma. Neste caso, quando tem mais de uma alternativa correta, ainda que a instituição organizadora do concurso entenda que tem uma mais correta do que a outra, nós estamos dizendo que a banca será obrigada a considerar as duas como respostas certas, para evitar exatamente esse tipo de entendimento. Um outro assunto é o assunto dos recursos, né? Muitas bancas não dão a menor satisfação para o candidato. Ele não concorda com a resposta, faz o seu recurso, o recurso é indeferido e ele não tem nenhuma satisfação. Aí morreu o direito dele ali, né? Essa lei já prevê também, né, que se o recurso não for deferido... O que nós temos hoje, em muitos casos, a banca, ao responder o recurso, responde de forma lacônica, de forma padronizada e não justifica adequadamente o porquê daquele entendimento da banca. Isso acontece muito também com as provas orais. Hoje com o substitutivo ele prevê que, primeiro, que o concursando ele tem o direito de ver a sua prova e como ela foi corrigida, quais são os argumentos que foram utilizados na sua redação, por exemplo, e exige que a resposta seja justificada em termos adequados, proibindo qualquer tipo de resposta lacônica ou padronizada em relação ao recurso. E aí tem uma outra questão importante, que diz respeito à justiça, porque hoje, muitas vezes, o concursando sente o seu direito prejudicado, o seu direito violado, seja no edital, nas regras do edital, seja na correção da sua prova, em qualquer procedimento do concurso, e muitas vezes aciona o judiciário que se nega a examinar a questão
dizendo que aquilo é uma questão meramente administrativa que cabe apenas à instituição, à banca resolver. Não. Nós estamos deixando claro o direito do concursando de procurar o judiciário para reaver o seu direito, seja contestando algum ponto do edital, seja contestando a forma de correção, para que o judiciário possa fazer a sua missão, que é fazer justiça. Pois é, então veja só, aí o concursando ele está protegido de duas maneiras. Primeiro, que o recurso dele não pode ser indefinido sem uma justificativa clara da banca. E essa justificativa da banca já é condição para ele, se precisar, ele poder entrar na justiça. Então ele fica protegido de dois jeitos, porque muitas vezes a banca assume uma posição que é absolutamente indefensável. Mas tem um problema sério, né? Porque quem julga os recursos, né, é a banca que fez, quer dizer, é juiz em causa própria. E nessa lei já está impedindo também, né, que quem tenha participado da elaboração da questão não pode julgar recursos, não é isso? Aí, outro caso importante, né? Sobre o cadastro de reserva, né, o senhor já colocou que é proibido concurso só para cadastro de reserva. Um ponto que eu queria levantar e que causou muita polêmica é o problema do vício de iniciativa, que eu vi que na sua apresentação o senhor faz uma exposição de motivos, né, inclusive alegando que não há vício de iniciativa, até apoiado no STJ, se não me engano. O senhor pode esclarecer aí? Esse debate ele já aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nessa legislatura, em relação a um projeto que, salvo engano, o relator foi o senador Aécio Neves, que tratava de algum requisito, alguma normatização específica em relação ao concurso, não como este, que é uma lei geral, que procura regulamentar o concurso em todas as suas fases. E qual foi o entendimento da CCJ? Baseado numa jurisprudência do STJ, é de que o concurso é uma fase anterior à investidura do cargo. E, portanto, é de competência do Legislativo legislar sobre as regras para a escolha das pessoas que entrarão no serviço público. Nós tivemos muito cuidado, inclusive trabalhando com profundidade com a consultoria jurídica do Senado, no sentido de retirar todos os incisos, os parágrafos, os artigos que pudessem ser questionados no Supremo Tribunal Federal por vício de iniciativa e por inconstitucionalidade. Mas estamos sustentados nessa decisão, essa jurisprudência já firmada, de que esse é um processo anterior à investidura de cargo. Nós não poderíamos, por exemplo, dizer quantos cargos a instituição tem que abrir. Tá? Ou qual o salário. Aí isso é de iniciativa de competência do Executivo. Mas as regras do concurso, sim. Estamos também obrigando para que, dentro do princípio da transparência da administração pública, de que todos os órgãos federais, os órgãos públicos, possam divulgar anualmente qual o número de vagas disponíveis naquela instituição. Exatamente para que a gente possa ter o controle se a oferta está sendo irrisória ou não está sendo, qual é a verdadeira necessidade dentro de um processo de ampla transparência nas relações do poder público com a sociedade. Pois então o que vocês estão vendo aí é que nós estamos prestes a ter uma lei, né, que vai facilitar, né, vamos dizer, até o próprio concursando acompanhar os passos vamos dizer, das entidades que estão elaborando o concurso, para ver se eles estão certos ou errados, né? Então o concursando passa a ter força para se defender aí, né? Eu acho que isso é fantástico, nós estamos precisando apoiar isso, né?
quero agradecer a iniciativa do senador, porque ele abriu audiência pública. Eu, como presidente da ANPAC, estava fora de Brasília, mas a gente depois recebeu o projeto, apresentou as propostas e todas as propostas foram aceitas, né? A gente quer parabenizar por isso. Tem uma só que não foi aceita, que a ANPAC, o projeto prevê que são 30 dias para inscrição e são 90 dias de estudo, os dois. Mas a gente pretende lá na Câmara, quem sabe, né, até com a sua ajuda também depois, ver se a gente consegue separar isso, 30 dias para inscrição e 90 dias para estudo, formando 120 dias, né? Mas isso lá na frente a gente vai pensar, ver, mas o que eu quero dizer é que todas as propostas nossas foram aceitas e isso mostra que há vamos dizer assim, uma abertura muito grande, um conhecimento muito grande de causa, né? Eu queria parabenizar o senhor e deixar o senhor para as suas palavras finais. Bom, eu agradeço, professor, e quero dizer que o projeto ainda está em debate na própria Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Ele pode ser alterado por sugestão, por alguma emenda de parlamentar. Nós compreendemos o pleito, né? O que nós procuramos atender é o seguinte: nós garantimos um prazo mínimo de 90 dias entre a publicação do edital e a realização do concurso e um prazo de 30 dias para a inscrição do concursando, mas dentro desse prazo de 90 dias. Eu acho que o debate da comissão pode nos levar também a perceber que talvez separando esses termos e tendo um prazo de 120 dias seja mais razoável. O que é importante registrar é que nós procuramos expressar no texto que apresentamos à Comissão de Constituição e Justiça um equilíbrio entre as reivindicações que recebemos dos concursandos, as ponderações que recebemos das instituições realizadoras de concurso, que têm uma experiência ou expertise grande na área, como o CESP, por exemplo, das entidades representativas dos concursos, como a ANPAC, dos concursandos, enfim, de todas, do governo federal, através da ENAP, enfim, de todos os sujeitos que trabalham a questão do concurso. O que é fato é que nós precisamos ter uma lei que seja uma lei geral, que dê tranquilidade e segurança jurídica aos concursandos e que aperfeiçoe o processo de ingresso no serviço público a partir da constatação de que nós tivemos um grande avanço na Constituição Federal ao garantir que o acesso ao serviço público tem que se dar por meio de concurso público, onde todos devem ter oportunidades iguais e onde devemos, assim, procedendo dessa forma, escolher os melhores quadros para compor a administração pública brasileira. Mas agradeço muito a oportunidade, professor, de estar aqui e coloco o nosso gabinete completamente à disposição. O nosso e-mail é hollenberg4040@gmail.com, o nosso site é www.hollenberg.com.br, para receber críticas e sugestões que nos permitam aperfeiçoar o projeto. Só mais uma pergunta. Agora o senhor já apresentou para a Comissão de Constituição e Justiça, não é? Existe alguma previsão de tempo para avaliação? Olha, eu devo conversar ainda essa semana com o senador Eulício Oliveira, que é o presidente. Ele já está pronto para ser colocado em pauta. Ele pode colocar na semana que vem ou na outra semana. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e não houver nenhum tipo de recurso, ele já vai direto para apreciação da Câmara dos Deputados. Então vamos torcer para que seja aprovado, né? Agora, você que quer essa lei aprovada, entra no site www.ampac.org.br e assine lá o manifesto Concurso Público Quero Lei. Senador, eu quero agradecer a sua vinda aqui, né? E a sua boa vontade para tudo que é interesse da população em geral. Eu já percebi que tudo que se apresentar para ele e que é interessante para o país,
ele aceita de braços abertos. O que não se pode é ficar alguém a pedir benefício próprio, porque não é a jogada dele, né? Eu acompanho o começo dele, né, a trajetória dele, muito batalhada, né, contra tudo quanto vamos dizer assim, apadrinhamento, etc. E ele está simplesmente cumprindo aquilo que ele sempre pensou e sempre fez, né? Parabéns pela sua opção. Muito obrigado. É uma honra para mim ser senador representando a capital do nosso país. O que a gente busca fazer é a nossa obrigação, legislar em benefício da população, dentro de uma perspectiva que eu tenho, desde que ingressei na política, de que a política só tem sentido se for utilizada como instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas é uma alegria estar aqui e estou à disposição de todos vocês. O quadro Direito do Candidato de hoje vai falar sobre a Lei Geral dos Concursos do Congresso Nacional. O senador Rodrigo Hollenberg apresentou para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei substitutivo número 74 de 2010, para regulamentar todos os concursos de todo o país, oficializando alguns avanços da lei que já foi aprovada no DF. Quais são esses avanços? Primeiro, 90 dias mínimos de prazo entre o edital e a primeira prova, para dar tempo dos candidatos se prepararem. Um mínimo de 30 dias para divulgação e inscrição, para dar tempo de todos os brasileiros poderem se inscrever. Outro, é obrigatória a contratação para preencher todas as vagas dentro do prazo de validade. Então, se o concurso diz que tem 500 vagas e o prazo de validade é de 2 anos, na realidade, são obrigadas a ser preenchidas essas 500 vagas antes de terminar o prazo de validade. Se por acaso fizer algum outro concurso para o mesmo cargo, não pode nomear ninguém antes de ter nomeado todos os aprovados do concurso anterior. Se você quer que essa lei seja aprovada para dar tranquilidade a todo o país, entre no site ampac.org.br, assine o abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei e o divulgue para todos os seus amigos e todas as suas amigas, para que eles também assinem. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Agora, os satélites do verbo. Eu tinha dito, meninas chegaram. Então está faltando aqui o sujeito, meninas. Por isso que o sujeito se encaixa no verbo. Aliás, o verbo se encaixa no sujeito. Qual é a palavra mais importante da língua? Qual é a primeira palavra que nasceu na língua portuguesa? Com certeza foi o substantivo. Quando você abre os olhos, tudo que você vê é substantivo. Então, quando o homem chegou ao mundo, a primeira coisa que ele viu foi substantivo. E ele vai dar nome aos substantivos. Quando ele percebe movimento, um substantivo em movimento, aí depois ele vai criar a palavra verbo. Então, o verbo já é um satélite de substantivo. Tá? Na realidade, substantivo é que é a palavra núcleo de toda a língua. E o verbo já é um satélite do substantivo. O predicado é um satélite do substantivo. Agora nós estamos vendo o verbo. O verbo, que é o núcleo do predicado, ele também tem satélites. Chegaram, uma ideia muito vaga, só chegaram, só isso. Se eu digo chegaram ontem, eu aumentei a precisão da mensagem, botei um advérbio. Se eu digo chegaram cedo, botei mais um satélite. São 2 satélites, aumentei mais a precisão da mensagem. De bicicleta, mais um satélite, aumentei a precisão da mensagem. Chegaram de bicicleta.
À praia, chegaram à praia, mais um satélite aumentando a precisão da mensagem, não é verdade? Muito bem. Aqui você tem um advérbio, né? Aqui você tem um advérbio. Aqui você tem um advérbio. Aqui é uma locução adverbial e aqui você tem outra locução adverbial. Então, por que isso aqui não é só um advérbio e isso aqui não é só um advérbio? Porque você tem duas palavras para funcionar como um advérbio. Então, locução, duas ou mais palavras. Adverbial, que funciona como advérbio. Então, o satélite do verbo ou é advérbio ou é locução adverbial. Não é isso? Muito bem. E eles exercem a função de adjuntos adverbiais. Os satélites do verbo exercem as funções de adjuntos adverbiais. E eles são, na morfologia, ou advérbio ou locução adverbial. Satélite de verbo é advérbio ou locução adverbial. Tá certo. E funciona como adjunto adverbial, aumentando a precisão da mensagem. Tá certo também.